Eu soltei uma resenha aqui no canal ontem explicando por que o UFC precisa do Charles Oliveira como uma estrela de novo nesse ciclo de caras pesados de wrestling que estão chegando, e continuando olhando para esse cenário que tá chegando agora no UFC, o Poatan pode ser o último striker de verdade que tá sobrando no UFC. Fala pessoal, vou pedir pra vocês deixarem o like logo de cara aqui, já sabe, né? Se não gostar do vídeo, deixa o não gostei depois. Eu não vou enrolar muito, segue o canal se você não tiver inscrito ainda. Não esquece de deixar o like, comenta. Qualquer coisa, eu leio todos os comentários de vocês e eu adoro saber o que vocês estão achando do vídeo ou o que vocês acham do assunto, beleza? Bora pro vídeo. Pantoja, Merab, Islam Makhachev, Belal Muhammad, Dricus du Plessis, Jon Jones. O que esses 6 nomes têm em comum? Alguns mais e outros menos, mas são caras que fazem jogo de wrestling muito bem, muito bem. De repente, em algum ponto, até usam mais o wrestling do que o jogo em pé. Essa lista que eu falei aí, talvez o Dricus se mistura um pouco melhor, mas eu consigo ver um debate aberto sobre a trocação do Dricus, né? Ah, é esquisita, mas funciona, ele nocauteia e tal, não sei o que, então não é só pesado no wrestling, né? Beleza, mas olha quem tá chegando. O Chimaev vencendo o Whittaker, a chance dele disputar o cinturão é bem grande. Ah, o Sean Strickland é o a gente não sabe, tudo vai depender de como vai ser a luta do Chimaev com o Whittaker em Abu Dhabi. Se o Chimaev atropelar o Whittaker, eu duvido que vão segurar a disputa dele ao cinturão. A gente olhando categoria por categoria, tá vindo um ciclo meio assustador. Começando com o Pantoja lá atrás, já nos moscas. O Pantoja é um cara do grappling, é um cara do jogo da luta agarrada. Ele troca bem em pé, mas o arroz com feijão dele ali é o jiu-jitsu, é o wrestling, né? O Parrumpinha tá toda segunda-feira aqui no podcast, e o Parrumpinha é um dos caras mais condecorados e uma das maiores autoridades nesse jogo de wrestling, jiu-jitsu pra MMA. O cara é o treinador preferido de 9 a cada 10 russos, pra você ter uma ideia. Então, tipo, o jogo do Pantoja é praticamente esse. Apesar do Pantoja não ouvir tanto, né? O cara gosta de trocar porrada e tal, mas pro propósito da resenha aqui, o Pantoja é sim um cara da luta agarrada também. Aí a gente vai pra categoria de cima, pros pesos galos. Merab acabou de desbancar um striker puro que tinha, que era o Sean O'Malley. O futuro do Merab ali não é grande, tá chegando um cara melhor no grappling que ele, que é o Umar Nurmagomedov, que é bom de wrestling e é bom de trocação. Mas não se engana, ele é bom de trocação, mas o arroz com feijão dele também é o wrestling, aquele estilão do Khabib, do próprio Islam. Então provavelmente ele é o próximo a disputar o cinturão e ele deve vencer essa luta com o Merab. E eu acho muito difícil alguém tirar ou ele ou o Merab dali do topo. Então já são duas divisões com 2 caras da luta agarrada. Nos penas, a gente tem o Topuria agora e vai disputar contra o Max Holloway. Então, essa divisão tá segura, porque não tem ninguém de jogo de wrestling muito pesado chegando aí no horizonte deles. Agora, subindo para os leves, a gente tem Islam Makhachev campeão, Arman Tsarukyan outro segundo. Qualquer um dos 2 que entrar ali, vai ser difícil alguém tirar, porque os 2 trocam bem e esse jogo de chão deles é muito forte, que é exatamente o que a gente tá falando. São caras que vão poder trocar porrada com quem quiser trocar porrada, mas se precisar dominar no chão e fazer uma luta igual a gente viu no sábado, eles vão fazer sem o menor problema. O Parrumpa falou aqui também, o que interessa, meu irmão, é o braço levantado no final da luta, e é isso aí. Subindo pros meio médios, Belal Muhammad. Eu já falei aqui em mais de uma resenha que eu acho difícil alguém tirar o Belal Muhammad dali. Ele vai ser campeão e vai ser campeão por muito tempo. Ah, tem o Shavkat Rakhmonov. Concordo que ele pode ser uma luzinha no fim do túnel ali. Mas, meu irmão, se não ganhar, você já viu, ninguém tira o Belal dali. Olha lá ele, né? Sobe de novo, vamos pros médios. Dricus du Plessis, cara bom de luta agarrada, cara bom de trocação, cara do MMA, na verdade, né? Então você pega o Dricus du Plessis, que é um cara troca bem em pé, apesar de ser estranho, né? Do jeito que a gente sempre fala, ele faz tudo errado, mas funciona, né? Que o pessoal gosta de falar isso. E ele tem um jogo agarrado bom também. Vocês viram o que aconteceu na luta da Adesanya. Se ele quiser levar a luta pro chão e controlar, ele vai fazer isso. Agora, no horizonte ali, tá chegando o Chimaev. Ah, mas o Chimaev é isso, o Chimaev é aquilo. Olha, vai falando o que quiser dele, mas ele ainda não perdeu, não. É que a gente tá tentando arrumar uma desculpa
pra cagar os feitos do cara. Dizer, ele não é isso tudo, ele é só hype, mas enquanto a gente tá falando isso, o cara tá ganhando luta. Se ele confirmar o que eu acho que vai acontecer na luta dele com o Robert Whittaker, ele já chega ali na boca do gol pra disputar o cinturão. E aí, meu irmão, pare se puder, e se não puder, é mais um ali em cima que vai, se souber administrar com o wrestling que esse cara tem. Pô, o próprio Durinho falou. Eu tentei dar uma desmerecida no cara perto do Durinho. Eu falei, cara, mas o cara é tudo isso mesmo? O cara falou, porra, bicho, o cara é duro, o cara é foda. Bom de wrestling pra caramba. Então, ele tá pesado, ele tá encorpado, tá chegando num outro nível onde ele tá ganhando. A gente viu aquela luta do Usman, ficou todo mundo com uma impressão ruim. Mas eu acho que não pode se deixar enganar com aquela performance dele, porque eu acho que a gente vai ver de verdade o que dá pra esperar desse cara agora nessa luta com o Whittaker. Aí vai ser mais um dos camaradas aqui, ó, dominando a divisão dos médios. Eu vou pular de propósito os meio pesados, que eu quero falar do Poatan, e aí a gente chega nos pesados, que tem o John Jones, que fala o que quiser, o John Jones é um cara do wrestling também, ele faz muito bem. Porra, ganhou do Daniel Cormier no jogo do Daniel Cormier, é que o John Jones é meio desaforado, ele tenta ganhar do cara no jogo dele e tal, não sei o quê. Eu acho que nos meio pesados, o John Jones tava mais entediado do que... Eu acho que ele tentava se arriscar mais pra buscar algum tipo de motivação, né? Então, todos esses wrestlers, esses caras que tem esse jogo pesado que eu tô falando nesse vídeo aqui, eles têm essa vantagem. Era a vantagem que o Khabib tinha contra o Conor. O Conor, você olha aquela luta lá, o Conor, apesar de ter uns momentos bons, o cara não se mexe igual. Você viu a luta do O'Malley. O O'Malley tava machucado. Não é. O cara fica receoso, o cara não puxa o gatilho ali. Ele tem medo de chutar porque pode abrir para uma queda. Ele tem medo de se comprometer com um golpe porque pode abrir para uma queda. Então esses caras não lutam iguais. Já com o outro lado é completamente ao contrário. O Khabib deu um knockdown no Conor. Em que mundo isso iria acontecer se não valesse queda, por exemplo, na luta? Imagina, se fosse uma luta de kickbox, talvez. Você entendeu? O conforto que esses caras têm numa luta contra um cara da trocação é completamente absurdo. É por isso que o John Jones é tão favorito assim contra o Stipe, porque é um jogo que ele provavelmente vai botar o Stipe no chão, como ele fez com o Cyril Gane, vai trocar porrada com o cara pra quê? Vai botar no chão e vai finalizar. O Stipe vai ser exatamente a mesma luta. Com o Tom Aspinall, ele já não deve conseguir fazer isso tão fácil, por isso que a gente quer ver essa luta. Mas pelo jeito essa luta não vai acontecer, né? Ele falou lá na Esfera, ele deu uma entrevista pra um cara rapidinho assim, o cara perguntou, e aí, vai a luta? Ele falou, provavelmente vai ser a minha última luta. Ele não deve querer manchar o legado dele, mas isso é resenha para outra história. Agora, eu vou falar do Poatan, que o Poatan, na verdade, quando você olha agora, ele é o único striker que é campeão do UFC. E assim, e ainda tem o Ankalaev chegando na bordinha ali, que de repente pode dar ruim, porque o Ankalaev tem esse estilo desses caras todos que a gente tá falando aqui. Ele não usa tanto, tá? Ele não usa tanto. Eu não vou me contradizer aqui, porque a gente já assistiu, eu já fiz várias resenhas, a gente fala disso quase toda segunda-feira no podcast aqui. O Ankalaev não tem estrutura, é um cara muito grande, pesado, ele não consegue fazer 5 rounds de luta agarrada porque ele vai cansar. Então a gente quase não vê ele usando luta agarrada. Se você prestar atenção, ele é um cara que ele fica bastante na trocação. Então, esse é uma das esperanças. A gente pensa, trocação por trocação, porra, Poatan é o Poatan, não tem ninguém igual, não tem ninguém nem próximo. Ele vai botar o Poatan pra baixo. Quanto tempo ele vai conseguir ficar segurando o Poatan pra baixo sem cansar? A luta sempre recomeça em pé. Mas o Parrumpinha sugeriu aqui, troca em pé 4 minutos e bota no chão no último minuto só pra ganhar o round. Beleza, é uma estratégia boa, só que ele vai ter que sobreviver 4 minutos em pé com o Poatan. Então, gente, vocês estão falando que o UFC tá fazendo de tudo pro Ankalaev. Faz sentido pra caralho. Vocês querem 7, 8 campeões da luta agarrada? Depois fica todo mundo reclamando do que tá acontecendo nos fins de semana aí. Eu não queria, olha que luta chata, olha que luta chata. Na hora de torcer pro Merab, todo mundo vai lá, que legal, tomara que o Merab ganha. Vocês esquecem como é que é a luta. Entendeu? E não tô tirando o mérito do cara, mereceu vencer, mereceu vencer. Tem que fazer o que dá pra fazer pra ganhar? Tem que fazer o que dá pra fazer pra ganhar. Mas depois não reclama, a gente não pode reclamar. Porque a gente tá ali cutucando, o Ankalaev lutar com o Poatan. Aí ele vai lá, bota o Poatan 5 rounds no chão, segurando, não deixa o cara lutar, não tem luta praticamente, ganha o cinturão e ficou uma luta de merda, tipo essa luta da Valentina com a Alexa Grasso.
Quem que quer ver outra luta igual aquela? Ou quem que quer ver em cada uma das divisões do UFC uma luta igual aquela? Porque é o que tá no horizonte aí. Imagina, Belal Muhammad, Umar Nurmagomedov, o próprio Merab, a Valentina. Mas a Valentina é da trocação. É da trocação se ela achar que vai precisar fazer trocação. Se não, ela vai fazer 5 rounds de luta agarrada. A Valentina é completa em todas as áreas. Ela vai usar a estratégia que ela tem que usar para ganhar a luta. Ela não tá mais preocupada em dar show, eu vou ganhar na trocação, porque ela vai ganhar, ela vai botar no... Se a menina for isso aqui, boazinha de boxe ou de qualquer outra coisa em pé, a Valentina vai botar essa luta no chão. Ela já mostrou pra gente que ela vai fazer. E é isso que a gente quer ver? Então toma cuidado a hora que vocês ficarem indignados, né? Tipo, os caras estão boicotando o Ankalaev. Só sobrou o Poatan. Só sobrou o Poatan. Eu queria ver o Poatan mais 2, 3 anos nocauteando os caras por aí. Então se não derem o Ankalaev pra ele lutar, eu não vou ficar chateado não. E eu recomendo que você também não fique, porque depois, quem tá falando isso vai ser o primeiro a reclamar. Puta luta chata, o UFC tá uma merda. Não dá pra ganhar todas, gente. A gente tem que ajudar a escolher. Volto a falar do Charles. Se você olhar entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, quem que vai tirar aqueles 2 caras dali? O Charles já perdeu pros 2. É a história do Charles precisar ser uma estrela. Se você não assistiu essa resenha, o YouTube parou de entregar os vídeos aqui de novo. Então, ó, de novo peço pra vocês, comenta, deixa o like, porque o canal aqui, eu acho que como eu falo uns palavrão durante o podcast, o YouTube sempre segura a gente e eles não entregam igual. Então por isso que eu fico pedindo pra vocês ajudarem, tá? Mas a parada é a seguinte, no vídeo do Charles, eu falei isso. Eu falei, cara, é mais do mesmo, entendeu? E esses caras, apesar de serem bons e completos e blá, não são estrelas. Não são estrelas no olhar do público. Arman Tsarukyan e Islam Makhachev numa luta de pay-per-view não vende. Não vende muito, infelizmente. Porra, e eu não falo isso como ataque ao estilo, porque o coach dele é o Parrum, porque eu amo. Mas não vende. Charles contra o cara, de repente, mesmo a gente sabendo que o Charles entra não sendo favorito ou não tendo chance, quer dizer, chance sempre tem, mas por causa do jogo não vai ter como ganhar, a gente assiste pra ver. E tudo bem, é isso que o UFC quer. Luta amarrada, atrás de luta amarrada, atrás de luta amarrada, a gente já sabe o que vai acontecer. E aí ninguém quer ver. É esse o futuro que a gente quer pro UFC, pro futuro das lutas? Então, ó, Poatan é o último dos moicanos, praticamente. Quem lembra desse filme aí? Entendeu? E vamos deixar o cara ser o último dos moicanos o máximo possível. Me fala o que você acha, o que vocês gostariam de ver, o que vocês estão achando desse lado russo, esse ciclo que tá chegando. Como é que você acha que esse ciclo vai acabar? Quando que esse ciclo vai acabar? Quem que vai descobrir o caminho pra ganhar desses caras? Alguém tem que explorar alguma coisa ali, não tem jeito. Ou vocês acham que vai acabar de um jeito mais trágico, tipo o UFC mudando alguma regra, alguma coisa que eu acho muito mais difícil. Mas me fala, vamos fazer uma resenha disso daí. Vai fazendo nos comentários aí que eu vou conversando com vocês por ali, beleza? Um abraço, valeu, até a próxima.